Estou de volta e hoje eu vou gravar mais um vídeo para a saga da prova oral. E hoje eu vou falar sobre a prova oral do Rio Grande do Sul que está acontecendo, adivinha? Hoje, terceira vez que eu falo a palavra hoje, agora a quarta. Moçada, a verdade é que lá no Rio Grande do Sul, a gauchada, moçada, está fazendo uma pergunta atrás da outra sobre várias matérias do direito. Hoje é o primeiro dia de 4 ou de 3 da prova oral do Rio Grande do Sul. Fato é que meus alunos do curso Segredos da Prova Oral estão lá e vários fizeram anotação. Pra você ter uma ideia, eles me mandaram aqui mais de 60 perguntas que foram cobradas hoje. A estratégia, sem dúvida alguma, é sentir como está sendo o nível da prova, porque eles vão fazer amanhã, depois da manhã, blá blá blá. Perfeito? É uma bela estratégia, não é? Professor, me passa logo essas 60 questões aí. Bom, gente, isso eu não vou poder fazer, por mais que eu goste de compartilhar, porque senão vou ser trucidado pelos meus alunos do Segredos da Prova Oral. Afinal de contas, eu estou treinando eles para a prova oral já tem cerca, acho que de 2 meses e meio. Eles já passaram por 4 arguições, cerca de 10 horas, treinaram bastante e, naturalmente, isso serve como diferencial. Bom, mas pelo menos uma pergunta eles não vão ficar chateados comigo se eu compartilhar com vocês, porque eles sabem que eu gosto de contribuir para a vida de quem está estudando. Então vamos lá, para você sentir. Bom, vou responder uma aqui de direito constitucional. Olha só o que caiu. Ó, a essa altura com certeza já tem alguém louco aí. Professor, que curso é esse que eu não sabia? Eu sei do máquina, que é para a primeira fase, eu sei do fórmula, que é para a segunda fase, mas você tem curso para prova oral também? Tem, e é o melhor, ok? No final desse vídeo eu vou falar sobre ele, mas primeiro deixa eu contribuir para a sua vida. Questão 45 que eles anotaram, ó. Quais os critérios para definir nacionalidade? Discorra sobre naturalização e hipótese. E a 46 foi, quais os cargos privativos de brasileiro nato? O estrangeiro pode exercer cargo público? Bom, respondendo essa aqui primeiro, ó. Quais os cargos privativos de brasileiros natos? Ó, moçada, mesmo quem está estudando para a prova de nível médio, sabe isso. Mas o que eu ensino no Segredos da Prova Oral é que não basta saber. Você tem que responder e tem que responder com convicção, porque a sua postura, a sua firmeza, o seu tom de voz, sem dúvida alguma, vai influenciar no momento dele conferir a sua nota. Então, quais são os cargos privativos de brasileiros natos? A sacada que eu dou das milhares, dentre as milhares de sacadas, uma delas é você gravar essas coisas através de mnemônicos, através de endereçamento mental, que eu ensino muito para eles. Por exemplo, você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Fala aí pra mim, porque o examinador vai querer saber todos. E aí, você sabe falar 5, não sabe falar outro? Já está comprometendo o seu 10. Então, vamos comigo aí, vamos lembrar? Ó, pra quem assiste meus vídeos da saga da Constituição, você sabe que eu sou o único professor do Brasil que gravou todos os artigos da Constituição e foi gratuitamente, e tá aqui no meu canal do YouTube. Bom, quais são os cargos? mp3.com. M de ministro do STF, outro M de ministro da Defesa. P3, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. E lá no presidente da República, às vezes não, você ainda vai lembrar do vice-presidente da República. Aí acaba virando mp4.com, alguns alunos meus dizem, ok? Então já falei do M, ok? Já falei do P. E o com? C de carreira diplomática, O de oficial das Forças Armadas. E, moçada, ó, M... Já falamos, né? Ministro da STF. E o com tem outro M, Ministro da Defesa. Beleza? P3, Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado e o Vice-Presidente da República. C de carreira diplomática, O de oficial das Forças Armadas. Pronto, você teria falado quais são os cargos privativos de brasileiros natos. E eu ainda citaria o artigo 89, inciso 7 da Constituição Federal, que fala daqueles 6 cargos reservados para cidadãos do Conselho da República. Porque aí você fecharia com chave de ouro e o examinador com certeza ficaria muito feliz. E eu ainda diria que no artigo 222 da Constituição Federal, 3 patinhos da lagoa, não há uma vedação absoluta entre brasileiros natos e naturalizados, mas, veja, apenas brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários de empresa de radiodifusão, proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão de sonora, de sons e de imagens no Brasil. Perfeito? Então, veja, brasileiro naturalizado pode, não é privativo, mas é brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Se ligou? Aí ele perguntou se estrangeiro pode exercer cargo público. Lógico que pode. Artigo 37, se não me engano, inciso 1 da Constituição Federal, inciso 1 ou 2.
O estrangeiro vai poder exercer os cargos no Brasil na forma da lei. Você vai pegar a lei e vai descobrir onde a lei autorizou o estrangeiro a exercer cargo público no Brasil. Um deles eu vou citar para você, é o cargo de professor. Talvez você tenha tido um professor estrangeiro na sua faculdade, na sua universidade. Perfeito? Pronto, você já mataria essa questão. Outra aqui foi, quais os critérios para definir nacionalidade? Bom, respondendo de forma bem rápida, não como eu responderia na prova, eu diria, critérios para concessão de nacionalidade. É o critério do ius solis, que leva em consideração o local do nascimento, e o critério do ius sanguinis, que leva em consideração a origem sanguínea, ok? O Brasil adota tanto o critério do ius solis como o critério do ius sanguinis. Mas o Brasil não adota o critério do ius sanguinis de forma pura, está sempre aliado a um outro requisito. Ou serviço prestado ao Brasil, ou o cara faz o registro, ou o cara vem morar no Brasil e faz a opção após alcançar a nacionalidade. Lembre-se também que a nacionalidade pode ser primária ou pode ser secundária. Nacionalidade primária, também chamada de originária ou involuntária, é aquela que faz do indivíduo um brasileiro nato, se estivermos falando de Brasil. Nacionalidade secundária, derivada ou voluntária é aquela que torna o indivíduo brasileiro naturalizado, se estivermos falando do Brasil. Se for falando da Inglaterra, é o que torna o inglês naturalizado. Tudo bem, discorra sobre naturalização e hipótese. Bom, sobre naturalização, toma cuidado porque nós temos novidade. A lei de imigração, o Estatuto Estrangeiro, Lei 6.815 de 80, foi revogado pela Lei 13.445 de 2017, que é a lei da migração. Moçada, naturalização, se liga no movimento. Primeira coisa que você pode falar para o examinador: não existe atualmente naturalização tácita, também chamada de grande naturalização, que é quando o indivíduo não faz o pedido da naturalização e mesmo assim ela é concedida. Aconteceu no Brasil hipótese de naturalização tácita com a Constituição de 1891, que considerou que todos aqueles que estavam no Brasil em 1889, na data da proclamação da República, como sendo brasileiros. Na verdade, para você não ser considerado brasileiro, tendo estado na data da proclamação da República aqui, você tinha 6 meses para se manifestar em sentido contrário. Então, sem dúvida, naturalização tácita, ok? Atualmente não existe naturalização tácita, ok? A naturalização hoje, necessariamente, ela tem que ser expressa. Ou seja, o cara tem que manifestar a vontade. O Brasil não está tão oferecido assim, ok? Na época que o Brasil queria aumentar a sua população, inclusive para mandar pessoas para a guerra. Essa é a sacada, viu? Então, naturalização hoje só expressa. E essa naturalização expressa, eu sempre ensinei como sendo ordinária e extraordinária, ok? Mas atualmente tem mais duas. Tem a naturalização, anotei para vocês aqui, especial e a provisória. Naturalização ordinária, naturalização especial, naturalização provisória e naturalização extraordinária. Não sei se eu falei todo. Ordinária, extraordinária, especial e provisória. Ok? Bom, resumo rápido para vocês aqui. Naturalização ordinária. Ela é concedida a estrangeiros que desejam naturalizar-se e que preenchem os seguintes requisitos: ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, 4 anos de residência, estou resumindo para vocês, tá? Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Ponto. Naturalização ordinária. Extraordinária, também chamada de quinzenária, é quando o indivíduo reside há pelo menos 15 anos no Brasil, não sofreu condenação penal e faz o requerimento da nacionalidade, ok? Essa aí, alguns constitucionalistas inclusive afirmam que ela, sem dúvida, alguns constitucionalistas afirmam que nesse caso o Brasil é obrigado a conceder a nacionalidade. Tudo bem. Naturalização especial é aquela concedida, essa é nova, hein? É de 2017, é aquela concedida ao cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante do serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, ou seja, ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Os requisitos para a concessão da naturalização especial são ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei, ok? Tudo bem. E a provisória, Paulo? A provisória, que alguns também chamam de radicação precoce, ela tinha desaparecido e voltou.
tá? Ela tinha desaparecido e voltou. A naturalização provisória, ela poderá ser concedida a um migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos. Antigamente, quando existia a radicação precoce, falava-se em 5 anos e não em 10, como trouxe agora a lei de imigração. E ela deverá ser requerida por intermédio do seu representante legal. Esse tipo de naturalização pode tornar-se definitivo, mediante requerimento expresso no prazo de 2 anos após o naturalizando atingir a maioridade. Então, moçada, presta atenção no prazo. Se eu estiver falando de naturalização provisória, você está falando daquele indivíduo que chegou no Brasil antes dos 10 anos de idade, ok? Perfeito? Aí ele pode fazer o requerimento, na verdade ele vai fazer através do seu representante ou do seu assistente, depende da idade dele, ok? E aí ele vai ser provisoriamente brasileiro naturalizado. Fez 18 anos, aí ele tem 2 anos para tornar essa naturalização provisória em definitiva, mas aí ele tem que fazer requerimento, ok? Então, naturalização provisória, você pensa no cara que chegou antes dos 10 anos no Brasil. Já naturalização especial, você vai lembrar de 5 anos, ok? Ou então de 10 anos. Naturalização especial, você lembra de 5 anos ou de 10 anos. Por quê? Ela é concedida ao cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. O cara está trabalhando para Petrobras no Chile e ele pegou uma chilena, tá lá com a chilena, chilena, há mais de 5 anos, companheiro, então casado. Pronto, concessão de nacionalidade para essa pessoa. Lembrando que ela tem que ter ainda capacidade civil, comunicar-se em língua portuguesa, não possui condenação penal ou estiver reabilitado. Ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Naturalização extraordinária você vai lembrar de mais de 15 anos, ordinária você vai lembrar de 4 anos. Você é insistente na didática, naturalização ordinária, você vai pensar em 4 anos, extraordinária 15 anos, na naturalização especial você vai pensar em 5 anos ou vai pensar em 10, e na naturalização provisória você vai pensar em o cara chegando ou a mulher chegando com menos de 10 anos. Beleza? Se ligou? Então essa foi a dica de hoje para a saga da prova oral. Não sei se você sabe, mas eu prometi bastante vídeos, já tem, sei lá, dezenas de vídeos aí para você assistir sobre a prova oral. E para quem me perguntou sobre os segredos da prova oral, moçada, eu vou deixar aqui a descrição do curso e o site onde você pode fazer inscrição. Não sei se quando você tá assistindo esse vídeo, se você vai poder fazer inscrição. A última vez que eu abri inscrição durou 57 minutos. Ei, esse é meu recorde, 57 minutos. Geralmente meus cursos duram 24 horas, 48 horas, mas esse da prova oral foi fantástico. E nós vamos abrir de novo as inscrições. Fica ligado, porque você que vai fazer prova oral estado do Ceará, você que vai fazer no estado do Amazonas, você que vai fazer prova oral no estado da Paraíba, você que vai fazer prova oral de concurso para cartório ou até mesmo de outros concursos, você pode se inscrever nos segredos da prova oral. Inclusive você vai ter o direito de ser arguido durante 5 vezes, como se você estivesse na prova. É sem dúvida alguma experiência de imersão. Geralmente as arguições, quando eu coloco todo mundo junto, são mais de 10 horas e você não só é arguído, como depois que você é arguído, você fica assistindo os outros serem arguídos. Nós já temos mais de 50 horas, acho que quase 50 horas de arguição. Você inclusive vai ter direito de assistir como foram as arguições dos outros alunos. Uma coisa extraordinária. Beleza? Moçada, vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte: quando desistir não for uma opção, a sua aprovação no concurso público será absolutamente inevitável. Não sai daí sem apertar o botão do curtir e não sai daí sem correr lá no Instagram, no Facebook e me seguir, tanto no Facebook como no Instagram. Me segue aí, entra nos meus grupos do WhatsApp, beijo no coração, acessa lá o nosso site que está aqui na descrição e divulga o curso Paulo Machado aí.